Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar uma super tese para defesa de servidores públicos. É o que muita gente fala sobre ilegalidade, sobre requisitos de formalidade do procedimento administrativo, de uma sindicância, etc. E que isso gera nulidade do processo passível de levar para a justiça, com certeza absoluta. Mas tem uma tese que pouca gente entra nela e muitas vezes ela é a solução que a gente precisa para anular um ato administrativo. Eu estou falando da teoria dos motivos determinantes. Vou explicar primeiro a base do que a gente vai usar como argumento para a teoria dos motivos determinantes dar certo. Vamos lembrar dos elementos, requisitos do ato administrativo, né, gente? A gente aprendeu aí no direito administrativo. E os elementos básicos, né, que a gente tem em todos os atos é o tal do COFINFOMOB. Eu não sei se vocês se lembram, mas é competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Lembrando, num ato vinculado, aquele que a lei discrimina exatamente tudo que tem que ser abarcado pelo administrador quando prolata o ato, todos os elementos são vinculados, ou seja, eles estão estabelecidos na lei. No ato discricionário, não. O motivo e o objeto, os últimos dois elementos que a gente aprende, eles são discricionários, ou seja, a lei deixa uma moldura e o administrador teria liberdade para apontar ali dentro daquela moldura da lei qual seria a aplicabilidade de acordo com oportunidade e conveniência. Então, ele pode fazer um juízo de valor dentro de oportunidade e conveniência para aplicar, para lidar com motivos e objetos. Vou dar um exemplo porque assim fica muito mais fácil da gente entender. A doutrina sempre cita o ato de livre nomeação e livre exoneração de um servidor de um cargo comissionado. Esse é um dos maiores exemplos que a gente tem de um ato discricionário. Eu tenho uma autoridade e dentre as pessoas que trabalham com ele, tem-se que ele precisa nomear alguns que são pessoas de confiança dele. Então, eles não precisam ser servidores de carreira. São cargos de livre nomeação e livre exoneração. Portanto, o motivo e o objeto desse ato de nomeação ou de exoneração, ele é livre, ele não está vinculado à lei, vocês entenderam? Então, um ato que está vinculado à lei, a lei vai determinar como ele deve ser feito. Por exemplo, a nomeação de um servidor público de carreira. A lei determina, tem que ser por concurso, tem que ser por ordem de classificação e por aí vai. Então, esse ato não tem nenhuma discricionariedade. O administrador, ele vai ter que ver os aprovados, nomear esses aprovados e à medida que eles tomem posse, ele vai continuar nessa lista de aprovados. Isso é um ato totalmente vinculado. Não há abertura para oportunidade e conveniência. No ato discricionário, eu tenho que motivo e objeto tem uma abertura dentro dos moldes legais. Por exemplo, eu vou nomear um desembargador, vai nomear um assessor para o seu gabinete. Ele precisa ter formação superior em direito, por exemplo. Então, a lei colocou uma moldura. Eu não posso nomear um engenheiro como assessor no gabinete de um desembargador. Eu preciso nomear alguém que tenha nível superior, que seja bacharel em direito. A moldura é essa. Qualquer das pessoas que sejam bacharel em direito, ou seja, esteja dentro da moldura, é livre nomeação, livre exoneração. Então, nós entendemos a diferença dos elementos vinculados num ato vinculado e dos elementos que são motivo e objeto, que são de livre escolha, de acordo com oportunidade e conveniência, quando eu falo de um ato discricionário. Quando eu estou falando de elementos, gente, quando eu falo, por exemplo, de COFINFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, a gente tem perguntinhas que a gente pode fazer para a gente entender do que a gente está falando do ato. Quando eu falo de competência do ato, a primeira coisa que eu tenho que perguntar é o quê? Quem? Quem é competente para fazer esse ato? Quando eu estou falando de finalidade, eu pergunto para quê? Para que eu tenho que fazer esse ato? Quando eu estou falando de forma, eu pergunto como. Como é essa forma desse ato? Quando eu estou falando de motivo, eu pergunto por quê. O porquê desse ato administrativo. E quando eu falo de objeto, eu pergunto o quê? O que é esse ato administrativo, ok? Então, a gente já entendeu
que motivo e objeto dentro de um ato discricionário eles são livres. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque a teoria dos motivos determinantes, ela pega justamente nesse elemento, nesse requisito do ato administrativo, o motivo, que eu falei para vocês que é o porquê. O porquê do ato. Quando a administração pública, ela prolata um ato, ela é obrigada a motivar, correto? A gente tem lá que a motivação é inclusive um dos princípios do artigo 37, caput da Constituição. Então, ela é um princípio e todo ato administrativo, em regra, tem que ser motivado. A administração tem que expor os motivos. Inclusive, ele está bem conectado com a publicidade do ato, né? Então, eu preciso entender qual é o ato e o porquê desse ato. Mas, nos atos discricionários, que a gente acabou de falar, eu não tenho essa obrigatoriedade de motivação. Por quê? O desembargador, por exemplo, vai exonerar o seu servidor comissionado do seu gabinete. Ele precisa falar o porquê que ele quer exonerar? Não. Diferente de uma punição de demissão. Um servidor de carreira tomou uma punição de demissão. Lembrando que no serviço público, gente, é uma atecnia falar que o servidor pediu demissão, né? O servidor público, ele não pede demissão. Ele pede exoneração. Diferentemente do seletista, que pede demissão ou é demitido, a gente usa o mesmo termo. No serviço público, o servidor pede exoneração, vontade própria, ou ele é demitido. É uma punição disciplinar depois de um procedimento apuratório prévio, que pode ser um PAD, pode ser um conselho de justificação, pode ser um conselho de disciplina, não importa o nome do procedimento. Se você ouvir no jornal que um servidor público, que um militar foi demitido, ele sofreu uma punição. Mas voltando aqui no nosso exemplo do servidor comissionado, né, do cargo comissionado. Quando a autoridade que tem sob o seu comando esses cargos comissionados opta por exonerar esse servidor, ele não precisa justificar. Ele simplesmente publica a exoneração, ok? Mas, olha o que é o mais interessante da teoria dos motivos determinantes. Mesmo os atos discricionários, então você sabe que os vinculados todos têm que ser motivados. Mas mesmo os atos discricionários, que em tese não precisariam ser motivados, se forem motivados, esse motivo vincula o ato. Então, teoria dos motivos determinantes diz o seguinte: o ato é totalmente amalgamado, conectado com o motivo que foi exarado para ele. E a teoria dos motivos determinantes, usada no direito administrativo em geral, mas principalmente no direito disciplinar, ela me diz o seguinte: quando o motivo que foi publicado do ato não se revela subsistente, ou seja, ele não tem conexão com o mundo fático, a administração falou que está fazendo tal coisa. Por quê? Né? Eu falei que o motivo é o porquê. Por isso. E isso que ela falou não existe, eu consigo anular o ato. Vou dar um exemplo para vocês. Um militar, um servidor militar, por exemplo, foi reconvocado. Ele já estava na reserva, né, remunerada, e foi reconvocado. O servidor reconvocado é uma questão da administração, né? Na verdade, a administração ela não precisa justificar. Ela vai falar, ó, necessidade do serviço. E de igual forma, por necessidade do serviço, ela pode dispensar esse servidor, ele não vai perder nenhuma vantagem. Ele volta para a reserva remunerada, quando ele estava recebendo o salário dele normal. Enquanto ele está atuando novamente na ativa, como reconvocado, né, ou militar, ele recebe 1/3 a mais do salário dele. Né? Suponhamos, cada estatuto vai regulamentar de um jeito. Mas em regra é isso, ele está na reserva, por oportunidade e conveniência, necessidade do serviço, a administração falou, fulano, volta a trabalhar na ativa, você já está aí na reserva, mas volta para a ativa, nós precisamos de você. Ele vai voltar, por opção dele, fica recebendo ali 1/3 a mais enquanto na ativa. Se a administração falar, ô fulano, eu não preciso mais de você, pode voltar para a reserva. Ela não precisa justificar,
Por quê? Questão de necessidade do serviço, é discricionário. A administração faz um juízo de oportunidade e conveniência e manda ele voltar para casa, ok? Não precisa ser justificado. Mas olha só, eu tive um caso que o militar estava lá como reconvocado e etc. E o chefe desse militar falou, olha, não precisamos mais de você, mas ele publicou o ato de revogação da reconvocação dele, ou seja, determinando que ele voltasse para a reserva remunerada, sem trabalhar e, portanto, sem receber essa diferença, e ele motivou, ele não precisava motivar, mas ele motivou. Ele falou o seguinte, estamos revogando, né, eu não lembro os termos, mas estamos revogando a reconvocação do militar tal, por ter o mesmo atingido a idade limite do tempo de serviço na ativa. Então, na época, o militar só poderia trabalhar até 60 anos, de acordo com o estatuto dele. E aí ele justificou que aquele militar, então, estaria completando 60 anos, portanto, ele não poderia mais estar como reconvocado, porque lembra daquele quadro, né, da discricionariedade? A lei deixa o quadro da discricionariedade, pode chamar para ser reconvocado quem quiser, né, juízo de oportunidade e conveniência, dentro do quadrinho. Uma das regras desse quadrinho é não ter idade superior ao limite previsto em lei. Então ele foi e justificou isso, mas ainda faltavam 3 meses para esse militar completar 60 anos. O que a gente fez? A gente entrou na justiça e conseguiu anular o ato de desligamento dele do serviço ativo. Por quê? Porque o motivo exarado pelo ato, por mais que não precisasse ser motivado, porque é discricionário, o motivo exarado para o ato vincula o ato. Se eu demonstro que o motivo é insubsistente, eu anulo esse ato. Então, olha só a força dessa teoria dos motivos determinantes. Um outro momento que a gente utiliza muito a teoria dos motivos determinantes é quando a gente tenta anular algum ato de eliminação em concurso. Por exemplo, concursos como das polícias em geral, corpo de bombeiros, militares em geral, que tem exames médicos e tem exames físicos. Nesses exames médicos, muitas vezes, é um número enorme, né, de exames que são exigidos e tem alguns requisitos muito específicos. Por exemplo, a maioria das polícias que eu conheço e já estudei editais, ela não admite pessoas que já fizeram cirurgia no joelho. Mas eles não falam o seguinte, no ato de eliminação, eles não falam assim, estamos eliminando por ter cirurgia no joelho. Eles falam assim, estamos eliminando por ter cirurgia no joelho e esse fato gera uma maior probabilidade de desenvolver incompatibilidade com o serviço, essas pessoas não conseguem ficar muito tempo em pé, elas podem vir a ter alguma dificuldade durante alguma atividade física e etc. Então, quer dizer, o ato, né? O que é? Eliminação de um concurso público, quando a gente está falando do elemento o quê? O objeto. Eliminação do concurso público. Mas qual é o motivo? O motivo é ter cirurgia e essa cirurgia poder levar a problemas para o uso do coturno, para o uso e etc. E aí eles põem uma lista de coisas que podem acontecer com pessoas que já têm cirurgia no joelho. E aí a gente consegue entrar com essa ação e falar, olha, o motivo determinante para a eliminação, que é a cirurgia no joelho pode levar a um maior problema para o uso de bota, para ficar em pé muito tempo ou qualquer coisa assim. Quando a gente mostra, principalmente através do exame físico, né, o teste de aptidão física, quer dizer, a pessoa tem a cirurgia no joelho, mas ela passou com nota muito boa, suponhamos, na maioria dos testes físicos, ela tá apta, ela passou no teste físico da polícia. E a gente vai e pega um monte de relatório de outros médicos demonstrando que, olha, ela não tem nenhum problema para ficar em pé, ela não tem nenhum impedimento de usar coturno, não apresenta nenhuma dor, não apresenta nada. Então a gente demonstra que o motivo do ato não subsiste no mundo fático. É isso que é a teoria dos motivos determinantes. O motivo que foi usado para justificar o ato, se você demonstrar no processo que ele não existe, você anula o ato.
Legal, né? Então, me conta aqui o que você achou dessa teoria, se você já conhecia, se ficou com alguma dúvida. E é isso. Até a próxima.